Boa noite. Aí está o bilhetinho do GEA, Grupo Espírita Irmãos Astecas, desta quinta-feira. Tenha um momento só seu. Ame mais. Lembrando, peça o seu na turma do GEA e receba em box. Até a próxima quinta-feira, dia 17 de abril. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa onde nós falamos das coisas de Deus e de Jesus. Obrigado. Os nossos mentores, os mentores da nossa casa, nos permitem estar reunidos, nos orientam e conduzem os trabalhos. E por isso, a nossa eterna gratidão por estarmos aqui, mais uma vez, tendo esta oportunidade. Vamos lá para os nossos recadinhos. O primeiro e o mais importante de todos, a campanha que nós desenvolvemos com relação ao Evangelho no Lar. Nós sempre estamos falando para que escolham um dia da semana, um determinado horário, reúnam o pessoal da casa, colocam um copo com água, uma jarra com água sobre a mesa, separa uma literatura espírita, pode ser o Evangelho, pode ser o Livro dos Espíritos, pode ser o Livro dos Médiuns, pode ser o Pai Nosso, pode ser um livro que contenha mensagens, né? O próprio Abrindo Portas Interiores. Faz uma oração, lê um trechinho, conversa sobre o que foi lido, encerra, faz uma oração, toma uma aguinha. 20 minutos é o suficiente para que o plano espiritual traga para aquele lar a harmonia, o equilíbrio necessário. E com o passar do tempo, a harmonização vai se tornando até um hábito. E os vizinhos acabam sendo beneficiados também. Que é o que nos interessa, beneficiar todo mundo, e o plano espiritual trabalha para isso. Um outro recadinho que nós temos é o apoio que nós damos para a Associação Assistencial Cantinho da Meimei, lá do Riacho Grande. O Luquinha vai botar um videozinho aí para nós, para a gente ver como é que é o trabalho deles. Isso se eu não derrubar o púlpito. Sou a Janaína, uma das coordenadoras aqui do Cantinho da Meimei. O intuito desse vídeo é falar para vocês, estou mostrando um pouquinho de dispensa aqui, e falar para vocês as coisas que a gente está precisando esse mês para a alimentação das crianças, tá bom? Então eu só vou pedir também para vocês se atentarem, por favor, nas doações, na data de validade dos itens, porque às vezes a campanha é muito boa e chegam coisas para, de repente, 2 meses, né? Então a validade tem que estar dentro de um prazo, de uma vigência que a gente consiga utilizar. Nosso estoque de arroz, tá vendo como tá baixo? Ó? A gente tem aqui. Esse arroz que tá aqui, eu acredito que dure aí mais uns 15 dias, talvez 10. Né? Lembrando que a nossa composição alimentar aqui envolve as 20 crianças, mais o nosso corpo de funcionários, também de colaboradores, né? Todos nós aqui comemos à vontade. É uma regra determinada pelo nosso presidente, nosso diretor, né? Ninguém aqui passa algum tipo de vontade, de necessidade. Então a alimentação aqui é muito boa, né? Todo mundo tem aí o seu bom senso, né? Mas a gente come à vontade aqui. Então, ó, nosso estoque tá bem baixo. Feijão, aqui ó, feijão também. Lembrando que alguns itens, né, por obrigatoriedade, lembrando que a gente é uma empresa também, né? Então vai para a cesta básica dos nossos funcionários, tá bom? Então, muitos dos nossos itens, arroz, feijão, farinha, o próprio café, compõe a cesta básica dos funcionários, né? E quem tem empresa, quem tem algum tipo de comércio que tenha que ter essa obrigação com o seu funcionário, sabe quanto custa, né? Leites, que a gente usa bastante, né? Esse é o único estoque que nós temos nesse momento, tá? São essas caixas aqui que devem durar aí em torno de, sei lá, acho que uma semana. Porque
porque eles tomam o lanche da manhã, o lanche da tarde, tem o final de semana, né? Então é só o leite que nós temos aqui para eles. Temos aqui as bolachas, né? Como vocês podem ver, tá um pouco vazio, só que geralmente é mais cheio, tá? A gente tem em torno de 20 acolhidos aqui e a gente não restringe a alimentação deles, tá bom? A gente controla para não comer muito doce, porém eles assim, se à tarde quer comer uma bolacha, de manhã ou à noite antes de dormir, é liberado para eles, tá? Então como vocês podem ver, ó, já tá bem baixo. Vamos passar aqui para a parte de café. Café é um item assim que eles não consomem com tanta frequência o café em si, né? Mas lembrando também que a gente tem a parte dos adultos aqui, de todo o corpo de funcionários, que hoje nós estamos em torno de 30. E o consumo do café também é para os funcionários. E quando não há doações, a gente acaba comprando esses itens. E ainda mais hoje, com o preço que está o café, né? Pesa no nosso orçamento, tá bom? Nosso buffet. Esse é um espaço que a gente usa bastante aos finais de semana. Eles fazem piquenique, alguns lanchinhos, bolacha. A gente faz leite com chocolate. Vendo? Essa é uma área extensa que a gente costuma brincar com eles, né? Faz algumas festinhas. Para vocês terem uma noção de área. Mostra, né, do que é o cantinho da Meimei. Então, eles mostraram um lado e tem o outro lado que tem os abrigos, tem os quartos. As crianças vivem lá 24 horas por dia. Saem para ir para a escola, voltam e tem toda a assistência que precisam. Nós fazemos a nossa campanha pedindo, né, 1 quilo de não perecível para a gente levar para lá. Eu tenho que falar, então, dos nossos cursos, do Manual do Amor Fraterno, toda terça-feira. É online, 1 horinha. A gente libera o link um pouco antes da reunião. Nós estamos estudando 2 livros. Um livro do Pentateuco, O Céu e o Inferno, e o outro livro do André Luiz, Missionários da Luz. Um completa o outro. Um traz a filosofia, a forma como os espíritos enxergam, né, as circunstâncias da vida, e André Luiz nos traz a técnica espírita, como se trabalha no plano espiritual. Também, a cada 15 dias, nós temos o encontro da mocidade, que também é online. Basta, para os nossos cursos, basta manifestar, olha, eu quero participar. A gente manda o link. Tem dificuldade absolutamente nenhuma. É tudo grátis, não se cobra absolutamente nada. O que a gente pede é comprometimento. Chegou, quer participar? Participa. Mas seja constante, porque a continuidade é que vai dar o conhecimento e o aprendizado. E a evolução de todo o conhecimento necessário. A mocidade se reunirá agora, dia 13, domingo agora, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, cada 15 dias, tá bom? Estamos estudando o Livro dos Espíritos. A livraria me pede, e eles têm toda semana um livro recomendado. O livro dessa semana é um livro de André Luiz, por Chico Xavier, que faz parte da coleção da vida espiritual de André Luiz, e é o último deles, é o 13º livro, e a vida continua. Esse livro é o único da coleção dos 13, é o único romance, efetivamente é um romance. E André Luiz conta a história da Avelina e do, como é que chama o cidadão? O Ernesto. E passa-se, inclusive, parte em São Bernardo, em Poços de Caldas, menciona no livro, é muito legal. É o trânsito deles
pelo plano espiritual, passando por doença, eles têm algumas coisas em comum, e quem tiver curiosidade é só ler o livro, tá bom? Eu não vou dar spoiler. E tem um filme na praça por aí, quem quiser baixa, né? E no YouTube tem, dá para assistir o livro. O filme é quase que fiel ao filme. Mas o livro é bem mais detalhado, sem dúvida nenhuma, tá bom? E é um livro muito bom. A coleção do André Luiz já foi de 16 livros. Né? Na edição seguinte, cortaram 3, que eu não lembro quais são, mas eu estava acostumado com 16 livros, li todos eles também, né? Mas agora são 13 só. 13 livros a gente lê assim, em 5 anos dá para ler todos. Eu tenho que falar também do brechó. O brechó agora está moderninho, né? Tem, de quarta-feira tem as ofertas pelo WhatsApp, quem quiser. O Luquinha está colocando o QR Code na tela, que está em algum canto aqui. E é só apontar o celular para o QR Code, já entra no WhatsApp, se inscreve e faz lá as ofertas, vê as promoções, vê o que as meninas estão oferecendo. E pessoalmente, de quinta-feira, das 14 às 16 horas, as meninas estão aqui para receber a quem vier nos procurar. Passar uma tardezinha, passar uma horinha aí. É muito interessante, porque tem acessórios, tem roupas, e as meninas são muito cuidadosas, tudo selecionado e tudo muito bem apresentado. Não tem coisa que não seja boa. Além do que nos ajuda para pagar o aluguel do GEA, certo? Porque finalmente ninguém paga o nosso almoço, nós temos que nos virar. O que mais que eu tenho que falar? Só, chega. Agora nós vamos para o nosso estudo. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 18, nós estamos no item 7 de 11, né? Que nós dividimos esse capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E estávamos falando aqui da parábola do festim de núpcias, né? Que Jesus contou. E diz assim: antes da vinda do Cristo, a exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso e impenetrável às massas. Isto é, quem tinha um pouquinho de conhecimento naquela época guardava tudo muito bem guardado. Para quê? Para poder exercer o poder, para poder ser alguém respeitado, vamos chamar assim, para não dizer outra coisa. E os hebreus fizeram parte, né, de uma das degradações que aconteceu em Capela. Ao todo foram 4. Então, a primeira leva que veio para a Terra, para nos ajudar, para evoluir, para crescer, foram os egípcios. Eles trouxeram a arte e trouxeram a ciência. Mas eram idólatras e politeístas. Eles tinham vários deuses. Idolatravam estátuas, aquelas coisas todas. A segunda leva foram os indianos, que trouxeram o conceito da espiritualidade, o conceito do divino, mas que também tinham vários deuses e faziam todas as reverências a esses deuses. A terceira leva foram os hebreus,
E eles vieram pelo conhecimento que tinham, pela desenvoltura em arte, no relacionamento humano, no comércio, inclusive, e porque eram monoteístas, tinham um Deus único. E aí começou o conceito de Deus único na Terra. A coisa não deu muito certo. Cada um deles teve um probleminha lá, porque não deu muito certo, aí vieram outras levas, né? Eram sectaristas, ficavam só entre eles, não divulgavam. É o que está escrito aqui no Evangelho. Ficavam só fechadinhos, todos fechadinhos, né? Então, uma última leva foram os de Árias, ou os arianos, que vieram com outro conceito. Um conceito mais amplo, um conceito mais popular, vamos dizer assim. Só que esse povo também não deu muito certo. Né, Beth? Cada um tinha a sua característica. E esse povo, os arianos, gostavam de quê? De escravizar, de tomar conta, de ter o poder, de exercer o poder. Então, durante a história, né, a gente verifica, pontualmente, se a gente analisar, reconhece facilmente cada uma dessas situações. Desde o tempo de Hitler, né, que é aquele que é o mais notório, mas tem Mussolini, tem outros por aí. E mais recentemente, eu não vou falar que tem o Trump e o Bolsonaro, eu não vou falar em política, vou falar em nada disso. Mas são espíritos afeitos ao poder e querem o poder acima de tudo. E isso tem a ver com aquele degredo todo que aconteceu de Capela, tá bom? E vai levar um tempinho para corrigir isso. Não corrige assim tão fácil. Muito bem, do nosso livrinho Abrindo Portas Interiores. Você faz a sua vida. Por que não encontrar o melhor em cada situação e aproveitar cada momento, sem se importar com o lugar que você está ou com o que está fazendo? Não perca tempo e energia desejando estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Você pode não compreender sempre por que está fazendo aquilo, naquele momento. Mas pode estar certo que sempre há uma boa razão e uma lição a ser aprendida. Não lute contra, mas descubra qual é a lição, aprenda-a bem depressa para poder seguir em frente. Você não gostaria de permanecer estático, não é? Parando de resistir e simplesmente aceitando, aprendendo e incorporando as lições, você verá que a vida ficará mais simples e você apreciará as mudanças que irão acontecer. Uma planta não resiste ao crescimento e às mudanças. Simplesmente flui e desabrocha perfeitamente. Por que você não faz o mesmo? Estamos falando ontem, inclusive, né? Sobre mudanças, sobre as situações que nos são oferecidas no dia a dia. Eu costumo dizer assim, tem duas coisas nesta existência que são inexoráveis. Essas vão acontecer sempre e não estão no nosso controle. São as mudanças e a morte. Então, nós temos que aprender com as oportunidades que nos são oferecidas, boas ou más, não importa. Nós temos que aprender, nós temos que saber lidar com essas coisas, porque faz parte da nossa existência. E que são extremamente úteis para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós só aprendemos dessa forma. Infelizmente, o ser humano não aprende quando alguém chega e fala: olha, isso aqui é bom, faça o bem, tal, não sei o quê. Não, isso é muito chato, dá muito trabalho. Então eu prefiro ficar sentado olhando a caravana passar. E não trabalha e não faz por merecer. E é assim que as coisas acontecem. Nós temos que trabalhar e temos que aceitar as mudanças e evoluir aprendendo com cada uma delas. Chega de falar? Senão a Beth vai ficar braba comigo aqui. Eu vou deixar aqui para você o roteirinho, porque está escrito o nome da Beth e o tema da palestra dela, tá bom?
que eu não vou dizer qual que é. Então agora a Fatiminha vai fazer para a gente as vibrações do passe magnético, tá bom? Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. A presença de vocês aqui e a todos que nos veem pela internet enche o nosso coração de amor. E eu queria que todos vocês, nós queríamos, todos nós aqui, todas as pessoas daqui, que vocês aproveitassem ao máximo tudo que essa noite pode trazer. Então eu peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo várias vezes, sentindo o movimento do ar entrando e saindo, bem devagar. Mais algumas vezes, isso nos dá a oportunidade de relaxamento. Nós vamos sentindo relaxar nosso pescoço, os nossos ombros, as nossas costas, os nossos braços, as nossas mãos. Vamos respirando fundo mais algumas vezes e relaxando o nosso quadril, nossas pernas, nossos pés. Vamos deixando as nossas questões do dia a dia para depois. Vamos imaginar o nosso anjo da guarda sempre próximo a nós. Esse espírito que nos acompanha durante toda a nossa vida na Terra, que tem por objetivo nos amparar, nos ajudar, nos intuir. Nesse momento de concentração, é ideal para que a gente sinta a presença dele próximo a nós. E vamos levando também o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, da maneira com que nós o conhecemos. Imaginando que ele nos recebe de braços abertos, nos abraça, nos envolve no seu amor e caminha junto conosco, fazendo com que a nossa caminhada seja tranquila, repleta de caridade e de amor. Vamos enchendo o nosso coração de gratidão e lembrando a lição de hoje, que todas as questões nos trazem um ensinamento, as boas e as mais complicadas. Nós sempre podemos reverter. Se nos foi dada uma questão mais difícil, tenham a certeza, nós somos capazes de resolver. E assim prontos, com a ajuda dos tarefeiros desta casa e com o amparo do plano espiritual, que neste momento retiram todas as nossas energias desgastadas e as substituem
por outras, vigorosas, claras, que vão fazer que a nossa semana seja encarada de uma maneira mais tranquila, cheia de segurança e de fé. Vamos respirando mais algumas vezes, profundamente, sentindo essa substituição de energia. Nos concentrando, sentindo às vezes algum calor, algum suor ou até nada. Mas isso tudo é normal. Cada um de nós tem uma sensibilidade. Mas todas as energias estão sendo substituídas pelo grande amor que o plano espiritual tem por nós. E assim foi feito, graças a Deus e graças a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Como vocês sabem, os nossos tratamentos presenciais ou à distância ocorrerão durante a nossa palestra do dia, que será apresentada pela nossa querida irmã Beth Graeber, com o tema Evangelização Infantil, um ato de amor. Vai ser muito bom. Vamos aproveitar. Bem-vinda, Beth. Boa noite, amigos queridos. Ai, que boa noite gostoso, né? Evangelização infantil. Por quê? Qual a importância? Tem uma frase fantástica. Não pergunte que mundo você quer deixar para os seus filhos. Pergunte-se, né? Que filhos você quer deixar para o seu mundo, para esse mundo? Inclusive, né, a gente chegou cedo, ficamos conversando, que existem tantos problemas de desrespeito à legislação do trânsito. A gente estava comentando, isso é muito grave aqui no Brasil. E agora, no comentário do Zico, a gente vê, né, pessoas que usam o seu poder, né, de uma forma tão fanática, tão egoísta, são só os interesses próprios, em detrimento do bem coletivo. A gente vê isso, né, em vários países, como foi citado. Então, o que nós vamos deixar para o mundo? Que filhos nós vamos deixar para o mundo? E não só filhos, mas netos, sobrinhos, alunos nas escolas, os pais. Aqui a gente vai falar mais dos pais. Tem a missão de educar os filhos. Educar. Educar é muito mais do que instruir. Então, existe uma diferença entre educação e instrução. Educação é possibilitar ao outro desenvolver as suas potencialidades. Todos nós já fomos criados perfeitos no sentido assim, de potencialidade. Todos nós temos os germes da perfeição, das virtudes.
mas precisam ser trabalhadas para que elas se tornem, né, concretas, se tornem atos. Isso depende do esforço de cada um. Então, educar é isso, é desenvolver esses poderes psíquicos que todos nós temos, que está lá em estado latente, que é uma herança divina. Quando a gente se educa, a gente fala em autoeducação. Quando a gente possibilita que o outro se eduque, é a educação. E a instrução é uma parte da educação, né? Por exemplo, a gente vai na escola para aprender física, química, geografia, matemática, português. Isso é instrução. Então, instrução são meios, processos, técnicas, né, que se usa para adquirir conhecimentos em determinadas áreas, né? Então, olha só, a instrução, né, quando a gente adquire alguma habilidade, dirigir, fazer um bolo, decorar a tabuada, a instrução, ela desenvolve o nosso intelecto, a nossa inteligência. Então, é uma educação intelectual. Tipo assim, a ginástica, os exercícios físicos, os esportes, são educações físicas. Desenvolvem o nosso físico. E os pais, de uma maneira bem geral, se preocupam muito com a instrução dos seus filhos. Na medida do possível, colocam nas melhores escolas e outros cursos, né? Reforço escolar, idiomas, sei lá, alguma arte marcial, algum instrumento musical, para que eles obtenham, né, todas essas capacidades, consigam entrar numa boa faculdade e aí terem uma vida fácil, uma vida de riqueza, de fama, de glória. Mas e aí? Como é que fica o aspecto moral? A gente vê muitas pessoas uma boa situação financeira, pessoas intelectualizadas e que cometem atrocidades. A gente vê ou não vê? Ou então, quer dizer, cometem a violência, a agressividade para com o próximo. Mas tem os outros que cometem a violência, a atrocidade para consigo mesmos. Pessoas até muito instruídas, mas que estão tremendamente infelizes, depressivas, ansiosas, insatisfeitas com as suas próprias vidas, porque não têm um sentido para viver. Então, o que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer que, lógico, né, eles possam entrar numa boa faculdade, se formarem naquilo que eles desejam, serem pessoas profissionalmente bem-sucedidas, mas nós queremos que sejam pessoas íntegras, honestas e mais, que estejam bem consigo mesmas, pessoas equilibradas, que tenham uma psique ajustada, né? Uma psique saudável. E aí, né, muitos pais acham assim, sabe, não preciso ensinar o meu filho, minha filha, a ser bom, justo, né, a ser honesto, sincero, amorável para com o próximo. Não, sabe? Isso, muitos pais pensam assim, ou às vezes nem percebem que negligenciam essa parte tão importante da nossa educação, né? Acham que essa aquisição de valores morais não requer aprendizagem, é uma coisa natural, sabe? A pessoa vai aprendendo no relacionamento do dia a dia, vai desenvolvendo por si mesma. Será que é assim? Os pais, eles têm essa grande missão de orientar e, ao mesmo tempo, de serem exemplos. Porque a criança, muito mais do que escuta, ela observa. Então, o exemplo fala muito mais do que 1000 palavras, né? E as virtudes? Essas virtudes, elas vão sendo desenvolvidas, né? Todo esse germe de perfeição que está lá, como se fosse uma sementinha, vão sendo desenvolvidas.
nessa existência, já desenvolvemos em outras existências. A criança que vem, ela já traz a sua bagagem espiritual, né? Já tem, né, todo esse cabedal de evolução que conquistou ao longo das muitas encarnações, mas tem muito ainda que desenvolver. Nossa, o nosso caminho ainda é muito longo. Nós estamos mais para o lado da animalidade, como dizem, né, os espíritos instrutores, do que da angelitude. E a gente vê a missão de Jesus. Jesus fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Perfeito no sentido espiritual, no sentido moral. Jesus não veio, né, naquela época aqui na Terra para ensinar filosofia ou ciência. Ele ensinou-nos a sermos bons, justos, honestos, né, caridosos. Tem uma frase fantástica do grande escritor brasileiro Rui Barbosa. O Criador, que é Deus, né, começa e a criatura acaba a criação de si própria. Um dia Deus nos criou e agora, a cada dia, nós estamos nos cocriando. E os pais têm essa missão, né, assim, preciosíssima de ajudar a criança nessa cocriação. Ela, né, se cocriar, ela se criar, ela se tornar uma criança independente. Nós nascemos de Deus e nós todos os dias podemos renascer, todos os dias, em nós mesmos, através da autoeducação. A cada dia, quando nos tornamos, nem que seja um pouquinho melhores, nós estamos deixando, né, o homem velho renascendo com o homem novo, deixando a mulher velha renascendo com a mulher nova. A cada dia. Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a cada dia nós podemos, né, caminhar mais em direção a essa perfeição relativa, né? Relativa, porque mesmo quando a gente chegar no estágio assim de anjo, como Jesus, nós ainda teremos muito que aprender. A gente sempre vai aprender alguma coisa. Ainda bem, né? Senão acho que não teria graça saber de tudo como Deus, né? Deus é que sabe de tudo. E se a gente olhar para o mundo, né? A gente já falou de uma pinceladinha agora no início. A situação do nosso planeta. Nós estamos nessa fase de transição. A gente vê que as coisas estão se intensificando. A gente olha o noticiário e terremoto em cima de terremoto lá na Ásia, e inundações no mundo inteiro, e incêndios para todo lado. É essa fase de transição. E a humanidade está passando por esse aceleramento, por essa, como o Zico falou, né? Há milhares de anos atrás, quando o planeta Capella chegou num nível de desenvolvimento intelecto-moral, né? E mudou de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, aqueles espíritos que não puderam acompanhar o desenvolvimento daquele planeta que gira em volta da estrela Capella, foram degradados para o nosso planeta, para o planeta Terra. E hoje nós estamos nessa mesma fase em que esteve esse planeta, né, que orbita Capella há muitos milênios atrás. Então, hoje o mundo tem deficiência de educação moral. Tem ou não tem? Tem, né? Infelizmente, tem. Às vezes a gente vê alguém próximo a nós fazendo, né, bobagens, vamos dizer assim, né? Desrespeitando o próximo. E a gente vê também no noticiário, né? Então o mundo está nessa crise, numa crise de valores morais. Essa palavra dói, né? Crise. Mas crise também não é oportunidade. É oportunidade para mudar o jogo, para a gente fazer alguma coisa. E nós, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, que eles voltem a reencarnar, né, nesse planeta daqui, né, muitas décadas, porque são homens e mulheres de bem. Se tornaram homens e mulheres de bem. E os pais têm muito, né, nessa história. Então, voltando a falar do nosso planeta,
existe muita gente inteligente, mas que não tem senso moral, e isso é um sério perigo para a sociedade. A gente vê aí nos noticiários. A humanidade tem esse bom nível intelectual, mas é deficiente em evolução moral. A gente vê que os relacionamentos são tão complicados, mesmo os relacionamentos pessoais. Às vezes até na nossa família, né, é um teste para nós. E os relacionamentos entre as nações também está muito complicado por conta, né, de algumas pessoas que abusam do poder. E então o que precisa? O que o mundo precisa? O mundo precisa de uma educação afetiva. Quer dizer, educar o afeto, educar os sentimentos, aprender a amar. E o amor traz assim, no seu bojo, né, num pacote, muitas outras virtudes. A tolerância, a alteridade, a paciência, a caridade, né? Então, nós precisamos isso, o mundo está precisando disso, de educação afetiva, educar o afeto, educar os sentimentos, aprender a amar, para que haja uma convivência melhor entre pessoas, entre grupos, entre nações. E a nossa sociedade, as escolas, muitos pais não proporcionam essa educação afetiva a seus filhos, né? Sabe, não estão instruídos ou não têm essa sensibilidade. E aí, qual é a consequência disso tudo? Pessoas que não sabem comunicar os seus sentimentos, pessoas duras, né? Rígidas, que não ouvem o outro, que não têm empatia, não se colocam no lugar do sentimento do outro, não respeitam limites. A gente falando do trânsito hoje, né, vindo aqui, ó, antes de começar, não sabem conviver com a frustração da vida, né? Então, aquelas pessoas que se acham ou vítimas, coitadas, porque as expectativas são imensas, e aí quando as coisas não acontecem como elas esperavam, aí elas se frustram. Ou então aquelas pessoas que não abrem mão da possessividade, pessoas assim, no egoísmo, né? Tudo para mim, tudo para mim. E o problema então do mundo é falta de autoeducação, nós nos educarmos, cada um a si mesmo, e de educação. Olha a importância da evangelização infantil. Daqui a pouco a gente vai falar da evangelização infantil com detalhes. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, a gente lê que os pais têm a missão de ajudar a evolução espiritual dos seus filhos. Tem um escritor espírita, Joamar Nazaré. Ele escreveu um livro chamado Um Desafio Chamado Família. E ele explica que a família tem várias funções. Aí a gente pode entender vários deveres. A função de procriar os filhos, né? Então, gestar o filho, né? Gerar o filho. A função econômica, sustentar o filho. A função educativa, e aí o Joamar Nazaré escreve, educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos e sentimentos. Então, também na escola se aprende sobre relacionamento, sobre afetividade, mas o foco é a educação intelectual, né? Então, a grande parte sobra para os pais, desde que os filhos são pequenininhos, e a função espiritual também é uma função da família. Aí a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, escreve que na família, geralmente, reúnem-se grupos de espíritos necessitados, desajustados, porque estamos nesse momento, né,
de transição planetária. A Terra, né, muitos dizem, é uma prisão, é uma escola, é um hospital, porque nós ainda somos espíritos muito endividados perante a justiça divina. Temos muitos erros do passado que precisam ser ressarcidos. E é na família, então, que muitas vezes os desafetos se reúnem, né, nascem juntos para se reconciliarem. E aí a Joana fala, a família tem esse compromisso inadiável, é uma palavra forte, inadiável, de reparar as faltas do passado. Porque se a gente não reparar nessa encarnação, vai ter que reparar na próxima. E educar, né, vem do grego educere, que significa tirar, extrair o melhor de cada um. Isso é educar. Educar não é simplesmente informar. Eu vou te ensinar uma tabuada. Não estou educando, estou instruindo, né? Então, educar não é simplesmente informar, mas sim permitir que aquilo que verdadeiramente somos venha à tona. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, educar no caso dos pais, tornar os filhos autônomos, independentes, que tenham uma psique equilibrada. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles se deem bem na vida, que sejam pessoas honestas, éticas, né? E que sejam felizes. É isso que a gente quer. E aí entra a importância do diálogo, porque quando os pais dialogam com seus filhos, eles se sentem valorizados, respeitados, eles desenvolvem uma boa autoestima, uma autoconfiança, né? Então, por exemplo, e aí, o que você acha? O que a gente pode fazer nesse final de semana? Onde você gostaria de passear, né? É um diálogo, em vez de imposição, né? É essa situação, né? O que você vê dela? E aí, essa criança vai se sentindo valorizada. A sua autoconfiança vai crescendo. E é importante que os pais, desde que os filhos sejam pequenininhos, estejam atentos às suas tendências viciosas, às suas imperfeições morais. Todos ainda possuímos muito disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, é Santo Agostinho que escreve que os pais devem observar os germes, né? Aquilo que está latente, que ainda é semente, os germes dos vícios dos seus filhos desde o berço. A gente vê criancinha pequenininha que já, né? Que já, às vezes, tem uma tendência a roubar, a bater no irmãozinho, a mentir, a falar palavrão. Então, os pais precisam estar atentos a tudo isso. E aí escreve Santo Agostinho, os pais precisam se dedicar a combater esses vícios, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Aí fica adulto, né, cheio de maus costumes, fica mais difícil de educar. Aí o Santo Agostinho fala, o pai deve ser como um bom jardineiro, que arranca as ervas daninhas à medida que aparecem. Até esse termo, jardim da infância, ele foi trazido, né, no começo do século passado, final do século XIX, porque justamente era isso, arrancar as ervas daninhas, né, por meio da educação das crianças. Essa era a função daquele jardim da infância, né? A família molda a personalidade dos filhos de uma forma muito poderosa. Os pais são imitados. Os filhos são tão dependentes dos pais que os pais se tornam modelos para eles. E a família, nós estamos falando de educação afetiva. Educar o afeto é ensinar a amar, lidar bem com as suas emoções, com seus sentimentos.
E a família saudável, ela demonstra o afeto de uma forma aberta, de uma forma recíproca. Cada um vê o outro com um olhar amoroso, com positividade, elogiando, né? Incentivando. São relacionamentos compassivos, ou seja, cheios de compaixão, de compreensão, né? Em vez de aquela punição agressiva, né? Oh, não ficou legal você fazer isso, né? Aquela chega aqui, vamos conversar, pensa no que você fez, né? E relacionamentos estimulantes. Vai, eu acredito em você, vai dar certo, né? Você consegue. Relacionamentos estimulantes para desenvolver nessas crianças, nos nossos filhos, um psiquismo bem ajustado. Falando aqui de relacionamentos abertos, transparentes. Alguém aqui assistiu uma série que está passando na Netflix? É uma minissérie, eu não sei se são 4 ou 5 episódios. Adolescência, assistiu Adolescência, né? Nossa, aquilo, olha, gente, vale a pena assistir porque é um alerta para os pais, é um alerta. Mostra, assim, o quanto os pais, que eram ambíguos, eles demonstravam um afeto que, na verdade, não existia. Só que a criança, ela não ouve, ela percebe toda a situação, o contexto, a energia do ambiente, a emoção, o sentimento dos pais. Então, essa criança não recebeu o afeto dos pais. Um afeto genuíno, verdadeiro, era tudo uma máscara, uma superficialidade. E aí, no fim, as coisas não acabaram bem. Então, vale a pena assistir essa série. Aí ela está, assim, esteve no top, não sei se ainda está no top, ganhou vários prêmios. É para a gente pensar, ensina muito, 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 muito essa série, muito. Tem muita coisa de psicologia, de relacionamento, de educação, de relacionamentos pais e filhos para a gente aprender nessa série. Então, aí a importância do diálogo é o que na série a gente via, não existia esse diálogo genuíno, espontâneo, verdadeiro, né? Falando em diálogo, tem um filósofo chamado Martin Buber, filósofo que viveu no século passado, ele fala, o que é o diálogo? Olha que lindo, é o encontro eu e tu. No diálogo autêntico existe reciprocidade. Um dá atenção para o outro. Não aquele monólogo, né, disfarçado de diálogo. A gente vê, né, a criança fala com o pai, com a mãe, né? Tá. E tá lá no celular, né? Depois a gente conversa. Então, é uma falta de diálogo verdadeira, paz, né? Que a gente vê, não largam um celular, não dão atenção para os seus filhos, né? Bom, é certo que muitos pais têm uma vida muito corrida. Aqui não tem pais que têm vida corrida? Mas olha que coisa consoladora, a psicologia nos ensina que não é a quantidade de tempo que é importante nesse relacionamento pais e filhos, é a qualidade. É a qualidade. É preciso reservar um tempo de qualidade para os nossos filhos, um tempo de amor, né? Sabe, criar momentos especiais, momentos assim de alta qualidade para fortalecer esses laços familiares, para ajudar os filhos a se desenvolverem moralmente. Eles vão aprender a amar, porque eles estão sendo amados. Eles vão aprender a respeitar, porque estão sendo respeitados. Eles vão aprender a valorizar, porque estão sendo valorizados, né? Então, é a oportunidade de oferecer momentos especiais de alta qualidade também acontece na evangelização infantil. Olha a importância da evangelização infantil, porque evangelização significa levar os ensinamentos do evangelho. Evangelização para o adulto, para a mocidade, mas aqui o tema de hoje é infantil. Ou seja,
São os ensinamentos de Jesus. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Faça aos outros o que você quer que te façam. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é o amor, né? Que é a cerejinha do bolo dessa educação afetiva. Então essa evangelização infantil geralmente ocorre assim semanalmente. Muitas vezes esses grupos são divididos em idades, né? Conforme a quantidade de crianças, de 0 a 3 anos é uma sala, de 4 a 6 é outra, de 7 a 9 é outra, e tem de 10 a 11 anos, né? Então, maternal, jardim, primário, intermediário. Isso dependendo do centro, dependendo do número de crianças que frequentam, né? E também tem muitos centros espíritas que, enquanto a criança está na evangelização, os pais estão na escola de pais. Ou, às vezes, eles estão assistindo palestras voltadas aos temas relacionados à família, à educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? E aqui o objetivo é conscientizar os pais da importância do seu papel de educador. O quanto é importante que o pai, a mãe, quando eu falo pai e mãe também, né, se eduque, ela primeiro precisam se educar para poder educar os seus filhos, estar bem, né? Então, nesse encontro aí, também de evangelizadores e pais em muitos locais, né? Os evangelizadores levam informações de como está o desenvolvimento da criança, também estão lá para tirar dúvidas. É uma integração, né, de pais e evangelizadores. E o objetivo da evangelização infantil é ensinar as crianças desde cedo, né, a importância da prática das boas obras, do cultivo de virtudes. Tem pais que falam assim, quando ele ficar grande, ele escolhe a religião que ele quer servir. Aí pode ser muito tarde, né? Porque a personalidade já está, né, consolidada. Vamos falar o que é personalidade e o que é individualidade. Nós somos uma individualidade, um espírito. A gente já passou por muitas encarnações. A cada encarnação, a gente assumiu uma personalidade. A minha personalidade hoje é Beth. Eu não sei quem eu fui nas outras. João, Maria, né? Não sei quem eu fui. Mas todas essas personalidades, tudo que a gente aprende em cada personalidade, em cada encarnação, faz parte do fortalecimento, do crescimento do espírito, ou seja, da individualidade. Então, olha a importância dos pais no desenvolvimento de uma personalidade íntegra, honesta, saudável, equilibrada dos seus filhos nessa encarnação. E outro objetivo da evangelização infantil é a aquisição de conhecimento espiritual, porque a gente lê o Evangelho, se a gente não tiver a chave de que somos espíritos imortais, de que já vivemos muitas vidas, muita coisa que Jesus falou fica incompreensível. Então, Jesus não se dirigiu à matéria, mas ao espírito imortal. E na evangelização infantil, então, a criança, né, na medida da sua compreensão, vai aprendendo as leis de Deus. E os benefícios, então, é a formação, né, dessa personalidade mais equilibrada. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Mesmo que sejam pobres, mas que sejam pessoas felizes e que sejam pessoas éticas, íntegras, né? Então, uma formação de personalidade mais equilibrada, mais consciente. Ter consciência de si é ser dono de si, saber quem se é, o que se quer nessa existência, né? O que almeja para um futuro imediato, para uma semana, para um ano, para 10 anos, o que almeja para depois do desencarne. Isso é ter consciência de si.
Ou seja, tudo isso possibilita a formação do homem e da mulher de bem, como Jesus falou, né? Sede perfeitos e cidadãos responsáveis, porque o homem e a mulher de bem, consequentemente, serão cidadãos responsáveis, e aí não vai ter todas essas barbaridades que a gente vê no trânsito, ou essas barbaridades de abuso de poder que existem, né, em muitos locais. E aí, com isso, essas crianças vão construir um mundo melhor. Então, não perguntemos que mundo vamos deixar para os nossos filhos. Perguntemos que filhos vamos deixar para o mundo melhor. Amigos queridos, agradeço muito o carinho, a atenção de vocês. Uma boa noite. Muito obrigada. Vamos então caminhando para o nosso encerramento. Gratidão, Elizabeth Gebler, por esses ensinamentos desta noite, que possamos sempre escolher o diálogo, para que possamos sempre estar próximos de Deus, dos ensinamentos sobre o amor, e que consigamos conduzir a vida assim com muita compreensão. E a ideia é que os pais serão questionados por Deus sobre como cuidaram dos filhos que lhes foram confiados. A responsabilidade dos pais é fundamental na educação dos filhos, que são espíritos em evolução. Educar os filhos transforma também os próprios pais. Olha que oportunidade, né? Pois a família é um meio de aperfeiçoamento dos espíritos. A doutrina espírita considera que os filhos são espíritos em evolução, que encarnam para aprender e crescer. Os pais devem guiar e apoiar os filhos em sua jornada. Aprendemos tudo isso esta noite. E na hora de nós retornarmos à pátria espiritual, quando Jesus nos perguntar: o que fizestes dos filhos que te confiei? E nós vamos responder: eu os amei, amei muito, com todas as minhas forças. Que seja sempre assim, que a cada lição que nós estivermos passando para os próximos, nós aprendamos muito mais ainda. Que o amor permaneça, que o diálogo nos aproxime sempre um dos outros. Que seja assim. Gratidão, Elizabeth, por tudo. Vou agradecer a Elizabeth pela palestra maravilhosa. Estou até emocionada, né? Muito obrigada, viu? Foi uma noite maravilhosa. Então vamos nos recolhendo, vamos às vibrações pelos pedidos que colocamos no cestinho, vamos levando os nossos pensamentos a Deus, trazendo à nossa mente a figura de Jesus, da forma como nós os conhecemos, e pedimos que o amor que cultivamos dentro dos nossos corações possam fortalecer aqueles que estão frágeis, curar aqueles que estão adoecidos, orientar aqueles que estão sem norte, guiar todos que clamam pela misericórdia, pois com a fé, coragem e a compreensão, esperamos ser atendidos nesses momentos e que saibamos que nos trazem grandes lições.
Agradecemos aos mentores da casa, aos espíritos trabalhadores que aqui estão, por tanto e por tudo que nós recebemos. Muita gratidão. Pessoal que está em casa, agora é o momento de trazer o seu copo com água para perto aí da gente e vamos à fluidificação da água. Pedimos a Deus, nosso Pai, e aos guias e mentores da nossa casa, aos integrantes da corrente médica, do espaço, que coloque nessa água os fluidos magnéticos, vitais e espirituais que precisamos para curar as doenças, enfermidades, anomalias existentes em nossas almas e nossos corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem saúde, vitalidade, coragem e força para que possamos viver em harmonia com todos. Gratidão aos espíritos trabalhadores desta casa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de reencarnação. Agradecemos de coração pela dor que sentimos, porque sabemos que ela vem para nos ensinar e nos ajudar. Agradecemos a Deus por tudo e por tanto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou escolher alguém para fazer a oração da criança. Mesmo não? Já? Oh, cadê você? Então venha, rapaz. É você agora. Oração da criança. Oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você, gosto muito do papai, da mamãe, de todos os meus amigos. Obrigado pela escola, pelas flores, pelos bichinhos, por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus. Você é minha amiga. Vamos recolher nas energias que temos aqui e que recebemos com muita gratidão, que a gente siga nessa semana com muito amor, com muita paz, com fraternidade, que a gente siga evangelizando os nossos filhos, as pessoas que estão próximas de nós. E até a próxima semana, se Deus quiser. Espero encontrar vocês aqui. Uma boa noite a todos. In the quiet, your voice I hear. A love so vast, it draws me near. Through the darkness, your light shines true. Every word, Lord, I trust in you. I believe in the power of your name, in the cross where you took my shame. I believe in the hope that you restore. You are King now and evermore.
fire, I'm refined by grace. Your mercy leads me to seek your face. I believe in the power of your name, in the cross where you took my shame. I believe in the hope that you restore. You are King now and evermore. Holy, holy is the Lord Almighty. Heaven and earth declare your glory.